O que realmente acontece quando se traduz um texto sagrado? É só uma questão de trocar palavras de um idioma para o outro? Ou será que a gente corre o risco de, nesse processo, perder a própria essência da mensagem? É sobre esse desafio gigantesco que vamos conversar hoje. Como traduzir a palavra sem nunca perder de vista o verbo? Olha só o nosso roteiro. A gente começa com um desejo histórico por compreensão. Depois, a gente mergulha de cabeça no dilema do tradutor. Vamos passar pelas questões de cânon e autoridade para entender o tamanho do desafio até chegar no que seria a chave de interpretação definitiva. Aí vamos aplicar o chamado teste cristocêntrico e fechar com o alerta sagrado. Vamos nessa! Então, para começar, é bom deixar claro que essa história toda não nasce num debate acadêmico, não. Ela nasce de um clamor, sabe? Um desejo muito humano, muito espiritual, de poder ler as escrituras na própria língua. Uma necessidade que atravessou séculos. E movimentos como a Reforma Protestante, por exemplo, foram movidos por essa ideia, que na época era bem radical, a de que a palavra de Deus não devia ser um tesouro trancado a 7 chaves, mas sim um livro aberto para todo mundo. Era um chamado missionário muito forte, para que qualquer pessoa pudesse ler e entender. Só que é aí que surge a grande questão, uma pergunta que vale ouro. Como é que se faz isso? Como tornar o texto acessível para todo mundo, sem diluir, sem comprometer a essência divina no meio do caminho? E essa pergunta nos joga direto no centro do problema, naquilo que a gente pode chamar de o dilema do tradutor. É um verdadeiro cabo de guerra entre ser acessível e ser fiel ao original. E esse cabo de guerra, olha, é um campo de batalha teológico dos mais complicados. E aqui a gente vê essa corda bamba bem desenhada. De um lado, você tem a necessidade de acesso, a urgência pastoral, a vontade de que a mensagem chegue e seja entendida por qualquer pessoa, em qualquer cultura. Mas do outro lado, está o risco. O risco de diluir a mensagem, de adaptar tanto que ela perde a força e, no pior cenário, de perder a própria verdade revelada. É um equilíbrio muito, muito delicado. E se você acha que o problema para na língua, se enganou. O buraco é mais embaixo. O debate vai tocar na base de tudo, na autoridade do texto, na pergunta: o que, afinal de contas, é a Bíblia? E aqui, as diferentes tradições cristãs começam de pontos de partida bem diferentes. Pensa assim, de um lado, a tradição católica, que tem um cânon que inclui os livros deuterocanônicos e que vê a autoridade da Igreja como guardiã da interpretação correta. Do outro, a tradição protestante, que foca na suficiência das Escrituras, ou seja, o próprio texto é a autoridade final. É claro que esses pontos de partida distintos vão mudar completamente a forma como cada tradição encara o que é uma tradução fiel. Mas, para tentar resolver esse impasse, o argumento central que a gente está explorando aqui nos convida a dar um passo para trás, a voltar no tempo, para antes de qualquer debate sobre quais livros deveriam ou não estar na Bíblia, para algo que veio primeiro que tudo isso. Antes de existir um livro chamado Novo Testamento, o que existia era a pregação dos apóstolos, o testemunho vivo de quem viu e conviveu, a experiência de uma comunidade com o Cristo que ressuscitou. Ou seja, a fé cristã não nasceu de um texto, ela nasceu da revelação de uma pessoa. E essa, meus amigos, é a virada de chave. E é isso que nos leva ao que seria a chave de interpretação definitiva, a grande sacada para resolver o dilema do tradutor. A ideia de que a revelação de Deus não é, em primeiro lugar, um texto. Ela é uma pessoa encarnada. No Evangelho de João, a revelação de Deus ganha um nome, Logos, que a gente traduz como palavra ou verbo. Só que o ponto crucial é que esse verbo não é só uma palavra escrita numa página. É uma pessoa. A revelação se fez carne e habitou entre nós. Então, o foco muda completamente. Sai de um texto e vai para uma pessoa viva, Jesus Cristo. E se a gente segue essa lógica, o próprio Cristo se torna a chave que abre o significado de toda a Escritura. É como o Evangelho de Lucas descreve: toda promessa feita antes, toda figura, toda profecia, tudo converge nele, tudo aponta para ele e encontra seu sentido pleno nele. Ele não é só o tema do livro, ele é a lente pela qual o livro inteiro deve ser lido. Ok, beleza. Se Cristo é a chave, como é que isso funciona na prática? Como um tradutor pega essa chave e usa no dia a dia? Bem, isso nos leva a um tipo de teste, um critério bem claro para a gente poder avaliar se uma tradução é realmente fiel ou não.
Segundo essa visão, uma tradução fiel e de verdade não é só fiel às palavras, mas ao verbo. E para isso ela tem que passar por esse teste de 3 etapas. Primeiro, a dimensão ontológica. O texto traduzido ainda apresenta Cristo como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Segundo, a soteriológica. A obra de redenção, a graça, o sacrifício, tudo isso está lá, intacto. E terceiro, a revelacional. Cristo continua sendo o centro de tudo, a imagem perfeita do Pai. Se passar por esses 3 filtros, aí sim a tradição cumpre seu propósito maior. E essa abordagem toda centrada em Cristo nos leva a um último ponto, que é quase um alerta sagrado, um ponto que reforça a seriedade disso tudo e deixa bem clara a diferença entre simplesmente traduzir palavras e a missão de preservar o verbo. Aquele alerta antigo de não acrescentar nem tirar nada ganha um peso todo novo aqui. Não é só sobre ser preciso com o texto, com a gramática. A questão é profundamente cristológica. Porque mexer nas palavras que dão testemunho de Cristo é correr o risco de distorcer a própria revelação de quem ele é. E com isso a gente fecha o círculo, voltando para a distinção fundamental. De um lado você tem a tradução vista como um exercício linguístico, que corre o risco de pegar uma revelação divina e transformar em mera informação. Do outro, a tarefa de preservar o verbo, que é uma busca teológica para garantir que a revelação continue sendo, bem, revelação. No fim das contas, a pergunta que fica para a gente pensar é essa. Quando abrimos as Escrituras, o que estamos procurando? A tradução perfeita de um conjunto de palavras ou o encontro com a revelação viva de uma pessoa? O lembrete final é de que não importa a língua, a tarefa indispensável é sempre preservar a pessoa de Cristo.